Olá, muito bom dia, eu sou o Cássio Barcelos, aluno do primeiro período de Economia da EPGE, e hoje darei uma aula de microeconomia, ou pelo menos de fundamentos de microeconomia 1, sobre uma coisa que é muito importante para a prova, excedentes e variações. Tá, vamos começar com a base teórica. Existem curvas de demanda. Conforme o preço aumenta, menos pessoas estão dispostas a pagar, conforme o preço diminui, mais gente quer um produto. São funções decrescentes e uma hora geralmente chegam em zero se o preço for algo suficiente. Então quer dizer que se o preço for algo suficiente, ninguém vai estar disposto a comprar um certo produto. E se for de graça, todo mundo vai querer comprar esse produto. Depois a gente entra em curvas de oferta e tudo mais, mas o que é importante para saber? Curvas de demanda, elas surgem de algum lugar. Nesse caso, de funções utilidades. Por exemplo, a curva de demanda x igual a n sobre 2p1. Ela vem da função utilidade x1 vezes x2. Porque daí o consumidor vai gastar metade da renda, que é algum número, no bem. E daí, conforme o preço muda, o preço aumenta, ele vai comprando menos, conforme o preço diminui, ele vai comprando mais. Logo, com essas duas informações aqui que a gente tem, que é a restrição orçamentária, que eu não botei ali sem querer, e a função utilidade, a gente consegue saber a curva de demanda. Portanto, é possível saber a utilidade total trazida pelo consumo apenas olhando a função de demanda. Esse é o excedente do consumidor. Então nós temos aqui uma função de demanda qualquer, uma curva, e quando o consumidor chega no consumo x-til aqui, ele vai ter trazido isso aqui de utilidade. Toda essa área pintada de verde aqui é o excedente bruto do consumidor. Então, o total de unidades consumidas até agora vai trazer esse tanto de utilidade, que é igual a área em verde. Se você quiser ir um pouco mais matemático, o excedente do consumidor é a integral entre 0 e esse x-til aqui da função xd. Esse é o excedente bruto do consumidor. Você deve estar pensando, caramba, eu vou ter que saber derivada e integral para essa prova de micro? Na verdade não, porque na maioria das vezes vão ser triângulos e não curvas, e os triângulos são muito mais fáceis de calcular ali embaixo. Tá, só que pensa bem, o consumidor ele recebe todo esse benefício do produto, porém, não existe uma perda envolvida nisso, porque o consumidor não consegue x de unidades de graça, ele tem que pagar com o seu dinheiro que ele suou tanto para conseguir. Só que o dinheiro ele é um bem também e ele traz utilidade. Portanto, você, ao perder uma quantidade de dinheiro, você está tirando utilidade. Então a gente vai ter que calcular não o excedente bruto do consumidor, mas o excedente líquido, que leva em consideração o gasto a preços p-til no bem x. Então, vamos ver aqui como é que eu calculo isso aqui. A gente tem o total do excedente bruto menos p-til vezes x-til. E o que é esse p-til? Com a demanda do consumidor, ele vai consumir essa quantidade aqui de bens a tais preços. Então, basta multiplicar o preço pela quantidade consumida que tu vai ter o gasto total em reais, ou dólares, sei lá o que, e subtraindo o excedente total desse gasto, tu vai ter o excedente líquido. Só lembrando que quando a gente vai medir o excedente do consumidor, o excedente, seja bruto ou excedente líquido, e o excedente do produtor que vai vir depois, a gente vai estar tratando em unidades monetárias, em dólares, em reais, etc. É isso que vai determinar a área vai ser medida nessa unidade. Então a gente pode calcular o excedente líquido como a integral de 0 até x-til da função demanda menos o gasto dele. Esse é o excedente líquido do consumidor e é só isso que vai cair na prova, muito provavelmente. Todas as provas do ano passado foram calcular excedente líquido, variação do excedente, as listas também é só isso. Então vamos considerar isso aqui, mas se cair na prova é só adicionar P vezes Q. Tá. A gente calcula essa variação no excedente calculando simplesmente a área para diferentes preços e consumos. Então aqui vai ter um exemplo de um exercício bem comum, que inclusive tem no VAR. A gente tem a demanda Q igual a 20 menos 2P. E inicialmente o preço era P igual a 2. E depois passou para P igual a 3. Qual que é a variação no excedente do consumidor? Quão bem ou mal essa mudança faz a uma pessoa comum ou a várias pessoas que estão consumindo? Tá. Inicialmente, se o preço era P igual a 2, então o consumo era 20 menos 2 vezes 2, que é igual a 16. Então, nesse gráfico,
a preço P igual a 2, a gente vai interceptar a reta aqui, o consumo era 16. No segundo momento, que P é igual a 3, 20 menos 2 vezes 3 igual a 14. 20 menos 6 igual a 14. Então, a preço P igual a 3 vai interceptar a reta aqui no ponto 14. E como que a gente vai calcular esse excedente do consumidor? Olha, tá vendo que isso aqui é um triângulo? Como é que tu calcularia um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Aqui em verde está o excedente final, a preços 3. E verde mais o vermelho é o excedente inicial. Então essa área vermelhazinha aqui é a variação do excedente. Que a gente pode calcular por si só, fazendo uma área de um trapézio, mas é mais didático a gente fazer o inicial menos o final. Bem, o final menos o inicial, que essa é a definição de variação. Tá, no inicial, a gente tem aqui preço 2, quantidade 16, e o preço máximo é 10. Porque se P for igual a 10, 20 menos 2 vezes P, 2 vezes 10, igual a 0, então vai interceptar essa reta aqui. Então a gente tem base, começa no 0 aqui e vai até o 16. Base 16, altura 2 vai até 10, então é 10 menos 2. Então a gente tem aqui a área 10 menos 2 vezes 16 sobre 2, que vai dar 8 vezes 8, 64. Logo, o excedente líquido do consumidor no primeiro momento é 64. Já no último momento, a gente vai ter aqui do 3 até o 10, a altura, e do 0 até o 14 como base. Então vai ser 10 menos 3 vezes 14 sobre 2. 7 vezes 7, 49. Então, como a gente tem o excedente final e o inicial, a gente pode calcular essa variação, subtraindo o inicial do final. Então, delta EC é igual a 49, que é isso aqui, menos 64, que é isso aqui. Logo, 49 menos 64, menos 15. Quer dizer que com um aumento no preço, o consumidor vai perder 15 pontos de utilidade. Vai ser equivalente a ele perder 15 reais no total. Então, essa aqui é a parte mais básica de excedente do consumidor. Agora vamos para uma questão importante também. Variação equivalente e compensadora. Essas aí são formas de ver mudanças na utilidade do consumidor sem precisar calcular o excedente, em casos em que o preço de um bem muda de um valor para outro. Então, nós temos aqui duas coisas, a variação compensadora e a variação equivalente. A variação compensadora é a mudança na renda de um indivíduo para levar o consumidor para a utilidade anterior. Então, o que aconteceu? Mudou o preço. Agora ele está com uma utilidade X, uma demanda X, ele está com uma utilidade nova, uma demanda nova por um dos bens, talvez até dos dois bens. Como é que tu faz para que ele volte a ter utilidade inicial, que era maior se o preço aumentou, ou era menor se o preço diminuiu? Então, basicamente, a gente vai ver os cálculos depois, mas a variação compensadora tu pode escrever como compensação pela perda. Ou, se você melhorar a situação, vai ser como tirar dinheiro de ti. É voltar para o começo, compensar pelo que aconteceu para ti. Já a variação equivalente é a mudança na renda inicial que traria os mesmos efeitos da mudança de preços. Ou seja, tu tem uma demanda inicial a preços P1 e P2, e depois que o preço aumentar, tu vai ter uma utilidade final menor. Então, essa variação equivalente é tipo se eu tirasse teu dinheiro inicial para tu continuar tão mal quanto estava no estágio final. Então, a variação equivalente eu gosto de apelidar, o Brian também gosta de apelidar como ferrou-se igualmente. Então, vamos ver isso sobre função de prática, que vai ser mais fácil de explicar. A gente tem aqui uma utilidade Cobb-Douglas, x1 vezes x2, e as demandas aqui são dessa forma, m sobre 2p1, m sobre 2p2 para x1 e x2. Inicialmente, a tua renda é 100 unidades, o preço é P1 igual a 1, P2 igual a 1. Então, no primeiro momento, a tua demanda vai ser 100, que é M, sobre 2P1, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. O bem 1 tu vai demandar 50 e o bem 2 vai demandar 50. E tu vai conseguir pagar para esses bens, isso que é importante. Então, essa utilidade inicial é x1 vezes x2, 50 vezes 50, 2.500. Já tu tem o momento 2. Momento 2, o preço do bem 1 aumentou de 1 para 2. Então você vai ter que calcular as novas demandas. A demanda do x1 agora é 100 sobre 4, porque 2p1, 2 vezes 2, 4. E o x2 vai continuar com a mesma demanda, 100 sobre 2, que é igual a 50. Logo, a nova utilidade, que é x1 vezes x2, é igual a 1.250, que é 25 vezes 50 tal. Então,
como é que a gente vai descobrir as origens disso e as rendas? Tá. A variação compensadora é o seguinte, há preços P1' e P2, que são os preços finais, que renda que traz a utilidade inicial. Então tu tem os novos preços e agora tu quer trocar de renda para continuar com 2.500 de utilidade. Então, as novas demandas, a gente vai descobrir uma renda nova, então a gente tem uma incógnita aqui. X1D é igual a M', que é uma nova renda, sobre 4, que é 2P1 é 2 vezes 2. X2D é igual a M' sobre 2, que o preço do segundo bem ainda é 1. Então a gente faz o seguinte, a gente tem o X1, a gente tem o X2, utilidade igual a 2.500, então a gente vai multiplicar um pelo outro. M' sobre 4 vezes M' sobre 2 é igual a 2.500, que a gente quer atingir a utilidade inicial. Então, passo isso aqui multiplicando m ao quadrado igual a 2.500 vezes 8, 4 vezes 2, que é 20.000. Então, m, tirando a raiz de tudo, fica 100 raiz de 2, ou mais ou menos 141. A variação compensadora, então, é o final menos inicial. A renda final menos a renda inicial, sempre. 141 menos 100 igual a 41. Então, a variação compensadora vale 41. Já a variação equivalente é a preços iniciais P1 igual a 1 e P2 igual a 1, que renda que traz a utilidade final, que é 1.250. Veja que diminuiu a utilidade do primeiro para o segundo, então a gente está tirando dinheiro do cara. Tá. X1D é igual a M', que é o outro M, sobre 2, porque o preço é 1, e a mesma coisa para o bem 2, M' sobre 2. Então, M' sobre 2 vezes M' sobre 2 igual a 1.250, que é a utilidade final. A gente passa esses 4 multiplicando, M' ao quadrado é 5.000, M é 50 raiz de 2, ou aproximadamente R$70,70. Logo, a variação equivalente vai ser 70,7 menos 100, ou seja, menos 29,3. Então a gente tem aqui a variação compensadora e a variação equivalente, que geralmente vão em direções opostas, mas pode ocorrer casos em que isso não acontece. Mas só lembrando o caráter básico de calcular que um é uma renda maior para compensar o aumento de preços e o outro é uma renda menor para compensar, para ser equivalente ao aumento dos preços. Então isso aqui é o excedente do consumidor e a variação equivalente compensadora. Agora vamos ver como que isso afeta as curvas de oferta e demanda, ou seja, o equilíbrio de mercado. Certo. Agora a gente vai analisar o excedente do produtor, o equilíbrio de mercado e políticas públicas que podem afetar o excedente total. Certo? Da mesma forma que o excedente do consumidor é o tanto que ele ganha de utilidade monetária comprando os produtos, o excedente do produtor é o ganho que o produtor tem ao vender uma certa quantidade de um bem para outras pessoas. Então, vamos pegar esse gráfico aqui, que é basicamente a mesma coisa do que o gráfico do excedente líquido do consumidor, só que invertido. Agora a gente pega a receita total e subtrai o custo de fator, o custo de produção, que é a integral dessa área aqui. Essa área verde é o excedente líquido do produtor, que é tudo que a gente vai trabalhar agora. A gente só vai trabalhar com essa área verde, não precisa calcular tudo isso aqui, e vai ser triângulo do mesmo jeito, vai ser muito mais fácil de calcular. Então, leia-se. O excedente líquido é a arrecadação total, menos o custo para produzir, que é essa área aqui de baixo. É a área verde. Pode calcular desse jeito, se tu quiser usar integral, se tu quiser parecer mais inteligente, mas vamos lá. A variação do excedente do produtor segue a mesma lógica do excedente do consumidor, é a diferença de áreas. Então vamos pegar uma função de oferta aqui, Q igual a 2P. Quer dizer que o aumento de 1 no preço aumenta em 2 a quantidade ofertada e assim por diante. A gente tem um começo que é um P1 igual a 2 e um segundo momento que o P1 é igual a 3. Então aumenta o preço. Como que isso afeta o produtor? Tá, então a gente tem aqui um gráfico com o preço aqui e a quantidade aqui. A preço 2, ele vai vender 4 unidades, porque ele vai ofertar 4 unidades, 2 vezes 2 é igual a 4, e a preço 3 vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. Tá. Essa área verde aqui é o excedente inicial, e essa área verde mais a vermelha é o excedente final, a área vermelha aqui é a variação. Então vamos lá. O excedente do produtor inicial é um triângulo de base 4 e altura 2. Então é 2 menos 0, aqui é um 0, vezes 4 sobre 2, que é igual a 4. O excedente do produtor final é um triângulo de base 6 e altura 3. Então é 3 menos 0 vezes 6 sobre 2, que é igual a 9. Então a variação do excedente do produtor é
O final menos o inicial, 9 menos 4, que é igual a 5. Logo, um aumento nos preços aumenta a oferta e também aumenta a receita do produtor. Chocante, se tu vender mais caro, tu ganha mais dinheiro. Uau! Tá. Agora que a gente tem esse evidente do produtor e do consumidor, vamos fazer equilíbrio de mercado, que é quando a quantidade ofertada e a demandada é a mesma. Então, Q é igual a Q, vai ter duas funções e a área entre a oferta e a demanda é a utilidade geral. Então, temos aqui, combinando a oferta que a gente viu aqui com a demanda que a gente viu lá atrás, 20 menos 2P e 2P. Ok. Então, a gente começa, o consumidor ele vai demandar nada se o preço for igual a 10. Que 20 menos 20 é igual a 0. E a preço zero, o produtor não vai ofertar nada, porque ele não vai ganhar nada com isso. Então, a demanda vai passando aqui para baixo, enquanto a oferta sobe, quando o preço aumenta. Tá. No equilíbrio, a oferta vai ser igual à demanda. Então, 2P é igual a 20 menos 2P, 4P é igual a 20, P é igual a 5. Então, no equilíbrio, o preço do bem vai ser igual a 5. E a quantidade é só de substituir. Vai ser 2 vezes 5, ou 20 menos 2 vezes 5, que é 10. Então, a gente tem esse gráfico aqui todo bonitinho, com preço aqui, quantidade aqui. E no ponto em que a quantidade é 10 e o preço é 5, vai ter o equilíbrio de mercado. Então, como é que a gente vai calcular o excedente do produtor e o excedente do consumidor? É muito simples. Tu vai pegar essa reta aqui do preço de equilíbrio e da quantidade. Lembrando que o excedente do consumidor é essa área toda aqui menos o preço que ele pagou. Então é tipo todo esse trapézio gigante menos 50 ou só esse triângulo aqui, verde. Então a gente vai calcular da forma mais fácil, que é 10 menos 5, a altura 10 menos 5, que é 5, e a base 10. Então a gente aqui 5 menos 0, o excedente do produtor... Poxa vida! Tá, o excedente do produtor é 5 e base 10, então é 5 vezes 10 sobre 2, que é 25. Excedente do consumidor é isso aqui vezes isso aqui, é 25 também. Dois triângulos. E se tu quiser a comprovação de que está certo, se tu somar esses dois, tem que estar a mesma coisa que esse triângulo maior, que é 10 vezes 10 dividido por 2, que é 50 também. Então tá certo isso aí. Agora vamos falar de políticas públicas, porque esse aqui do equilíbrio é tudo certo, só igualar umas coisas, não vai ter muito problema. Mas e se o governo quiser interferir no mercado? Vamos começar com impostos, que é o mais benigno, por assim dizer. Se o governo cobrar um imposto de R$1 por unidade vendida, o que acontece? Tá, o que significa que o governo vai cobrar R$1 de cada unidade vendida? Então, você vai no mercado, você vai comprar um produto e ele está R$1 mais caro. Quer dizer que o preço da pessoa que está demandando é mais caro que o preço da oferta, porque o produtor vai continuar vendendo a, sei lá, R$4, só que tu vai pagar 5. Então, é basicamente, o preço da demanda é igual ao preço da oferta mais 1. Só que se o governo fizer um imposto de R$2, R$3, é só adicionar 2, 3 aqui em vez de 1. Eu usei 1 para facilitar, não ocupar todo o quadro direto. Tá, nesse caso, a oferta vai ser 2 vezes o preço de oferta, que é PS. E a demanda vai ser 20 menos 2, preço da demanda. Só que o preço da demanda é igual ao preço da oferta mais 1. Então a gente pode fazer 2 vezes PS mais 1, que fica 18 menos 2 PS. Então o equilíbrio agora vai ser essa demanda, a quantidade demandada e a quantidade ofertada aos novos preços. Então fica 2 PS é igual a 18 menos 2 PS, que é o preço da oferta, que é igual, aqui ó, 4 PS é igual a 18, ou seja, o preço é 4,5 para o que está vendendo. Para a pessoa que está comprando é 4,5 mais 1, 5,5. Então, para conferir aqui a quantidade é 9 e a quantidade é 9. E vamos fazer, então, o gráfico todo bonitinho. Porém, a gente vai ter que contabilizar a arrecadação do governo com esse imposto e um ônus, um mal-estar que surge, um vácuo de bem-estar, na verdade, que a gente vai ver agora. A gente faz o mesmo gráfico de antes, que é o 20 menos 2P e 2P, para ficar melhor de contar as coisas. Então, aqui o gráfico, tu tem o ponto de equilíbrio ainda do 10 e 5, porém, agora, a quantidade ofertada é 9, que a gente definiu aqui. Então a gente pega uma reta, traça em cima do 9, que vai encontrar a oferta e a demanda em 2 pontos diferentes. O preço da oferta é 4,5, então ela vai encontrar nesse ponto aqui, em que a quantidade é 9, e o preço é 4,5. E aqui na demanda vai encontrar a 5,5, que é o preço. Então a gente tem que calcular diferentemente. O preço que vai ser demandado
o preço que vai ter no mercado é 5,5. E na lei da demanda original, a pessoa vai demandar 9 a esse preço. Então, temos aqui uma base 9, uma altura 10 menos 5,5, 4,5. O excedente do consumidor vai ser a área desse triângulo aqui. 4,5 vezes 4,5, que é 20,25. Mesma coisa para o excedente do produtor. Ele não vai estar ganhando tudo que ele já está ganhando. Parte dessa receita está indo para o governo. Então vai ser a altura 4,5, base 9. 4,5 vezes 9 sobre 2 é 20,25. Ainda fica igual, nesse caso, o excedente do produtor e do consumidor, mas agora a gente tem duas coisas a mais para contabilizar. O governo ganhou R$1 de cada unidade vendida. E quantas unidades foram vendidas? 9. Que é a área desse retângulo azul aqui do meio. Então a gente faz 5,5 menos 4,5, que é o preço para o consumidor e para o produtor, vezes a quantidade vendida, que é 9. Que é 9. É assim, 1 vezes 9 é 9. E a gente tem o ônus, que é o vácuo de bem-estar, que foi perdido por essa política, que é essa coisinha preta que não deu para ver direito porque a caneta é muito ruim. Tu pode calcular o ônus de duas formas. Ou tu soma excedente do produtor, excedente do governo e excedente do consumidor, que eu inverti ela, e tu subtrai isso do triângulo maior, que é essa área, ou tu calcula esse triângulozinho menor por conta própria, que é 5,5 menos 4,5, porque ele está nesse intervalo aqui, vezes 1, porque só tem uma quantidade entre essa e o equilíbrio ideal. Então é 1 vezes 1 sobre 2, que é meio. A gente vai usar o gráfico original onde o preço da demanda é igual ao preço da oferta para ilustrar. Então, para checar se está correto, excedente do consumidor, mais excedente do produtor, mais excedente do governo, mais ônus é 50. E nesse caso é 20,25 mais 20,25 mais 9 mais 1. Esses números aqui. Porém, existe um segundo tipo de política pública, que é a fixação de preços. Seja o máximo, seja o mínimo. Eu vou usar o máximo porque é o que mais aparece nas listas. Tá. O governo notou que o consumidor está se ferrando demais para comprar bens essenciais. Então ele vai forçar preços baixos. Então a gente vai usar a mesma função, que é 2P e 20 menos 2P, só que agora o governo falou, não pode passar de R$4 o preço do produto. E como o produtor ele quer vender a todo custo, ele quer ganhar o máximo de dinheiro possível, ele vai estabelecer o preço de venda no máximo que ele pode, que é 4. Porque se ele estabelecesse mais, ele é preso. Então, com um preço baixo, o excedente do consumidor aumenta. Ele vai estar gastando menos e ganhando o mesmo valor. Porém, o excedente do produtor diminui, porque agora ele não vai estar ganhando tanto dinheiro e vai continuar com o mesmo custo de produção. Então, em vez de um triângulo, a gente vai ter um trapézio por excedente do consumidor. Ok, a preço 4, a gente só substitui na função lá. A oferta fica 8 e a demanda fica 12. Então, só que o que mais importa mesmo é a oferta, porque tu não pode comprar produtos que não existem. Então aqui a quantidade é 8, e tu vai traçar uma linha que vai passar pela oferta no preço 4 e pela demanda no preço 6. Então, a quantidade que está sendo ofertada no mercado, as pessoas estão dispostas a pagar 6, só que só pode pagar 4, então tem gente insatisfeita nessa coisa toda. O consumo. O excedente do produtor, vamos fazer ele que é mais fácil de calcular, é uma base 8, que é a quantidade que está sendo vendida, e uma altura 4. Então é 8 vezes 4 sobre 2, que é 16. Nota que no começo o excedente era 25 e agora é 16. E até nesse ponto, com a arrecadação do governo, ainda era mais do que agora. Já o excedente do produtor. O excedente do consumidor é uma base maior de 6, uma base menor de 2, uma altura de 8. É um trapézio. Então, tem 6 mais 2 vezes 8 dividido por 2, 32. Quer dizer que quando o preço fica baixo, o consumidor vai estar melhor ainda do que a situação inicial do equilíbrio de mercado. E bem melhor do que a situação com o governo. Só que, em contrapartida, a gente tem um ônus muito maior, que é definido por esse triângulo aqui, de base 2 e altura 2, ou seja, área 2. Vê que aqui, entre aqui e aqui, o ônus aumentou 4 vezes. Então essa medida aqui gerou muito mais mal-estar do que o imposto. E para checar que a gente fez tudo certo, excedente do consumidor mais excedente do produtor mais ônus é igual a 50, que é a área desse triângulo maior. Então, como eu falei, note que o ônus é maior aqui. É basicamente isso que vai cair de excedentes e variações
Na prova de micro, pelo menos todas as listas insistiram nisso aqui, só que pode mudar. Em vez de um preço máximo, pode ser um preço mínimo, em vez de um imposto, pode ser um subsídio, pode ser que a oferta e a demanda tomem formas diferentes, pode ser que sejam números gigantes, mas só lembrando que o excedente tem que ser registrado como reais ou dólares, dependendo da questão. O que tiver mais ônus é pior para a população em geral e sempre use a mesma função no caso do equilíbrio, a não ser que explicitamente ele fale que a função mudou, não apenas mudou o preço, seja com imposto, seja com preço máximo. E lembrando que provavelmente 99% de chances que não vai precisar fazer integral são triângulos que geralmente aparecem, então vai ser muito mais fácil de calcular. Certo? Muitíssimo obrigado por terem assistido essa videoaula. Eu gostaria de agradecer a todos esses queridos que me ajudaram financeiramente enquanto eu fazia essas videoaulas. E eu espero que vocês estudem para micro e consigam fazer uma prova prazerosa. Tchau! Porra, essas cadeiras...